Glória a Deus. Esta noite nós, como tínhamos combinado, nós vamos ouvir nosso amado pastor Cícero. Ele vai complementar todo o estudo já horadado quanto à questão, o que acontece com nossa vida após a morte. Ou seja, o que acontece conosco entre a morte e a ressurreição, prevista lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Então nós vimos todo o estudo à luz do Novo Testamento, e agora sim, nós vamos ver a compreensão dos irmãos no Velho Testamento. E aí pastor Cícero vai encerrar mostrando o quanto Jesus mudou, ratificou, confirmou, modificou todo esse conjunto de crenças que se tinham no Velho Testamento no tocante à morte. Amém? Vamos ficar em pé. Pastor Cícero já está na presença de Deus. É o meu coração e o seu coração que eu quero interceder agora, né? Senhor, muito obrigado pela presença do teu servo, que nos trará a tua palavra esta noite. Usa teu servo como tu sempre usa, para compreendermos a tua voz. Mas quero te pedir pelo meu coração, pelo coração do meu irmão que aqui está, que nada nos distraia, que nada nos preocupe, e principalmente pelo coração daqueles que em casa estão, e que facilmente podem se distrair, facilmente podem se desconectar de tudo aquilo que tu queres transmitir. Senhor, que tu tragas cativo a tua palavra, cada uma das mentes que te ouvirão a partir deste momento. É o que nós te pedimos, desde já gratos, te louvamos. Amém e amém. Pastor. Sim. Queridos, a paz do Senhor Jesus, podeis assentar. Com alegria que queremos poder estar nesta noite juntos para podermos continuar aprendendo da palavra, né? Temos aprendido muito nesses estudos. Quarta-feira tivemos um estudo fantástico e podemos ver que realmente só quem não quer crer na palavra de Deus, que ainda permanece em dúvida quanto ao estado consciente do estado intermediário pós-morte, aguardando a ressurreição dos santos para subir ao encontro do Senhor. E nós queremos, desta forma, buscar compreendermos o conceito que a Bíblia nos dá acerca da morte, a morte em si, o que é a morte, né? E principalmente como a gente pode perceber esse estado nas Escrituras. E eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias, mesmo assentados. Eu gosto de dizer também que a reverência do nosso coração, ela também tem peso, né? Na nossa adoração ao nosso Deus. E mesmo assentados, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. E nós queremos trazer a nossa lembrança, ajudar a buscarmos, né? Lembrar o que as Escrituras em si nos mostram quanto à promessa da morte. A morte não era para existir, porque Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente. E Deus advertiu o homem, após ter o criado à sua imagem e semelhança, acerca da morte como uma consequência da sua desobediência. Aí Deus praticamente, ele olha para Adão e Eva e diz assim: a escolha é de vocês, vida ou morte.
Obediência ou desobediência? E queridos, ainda continua até hoje. O salário do pecado é o quê? Queremos vida? Então vamos procurar obedecer a palavra do Senhor, né? Nós sabemos que dentro de nós existe algo que é chamado de livre-arbítrio, e é esse livre-arbítrio que nos faz tomar a escolha para as coisas que nós queremos para a nossa vida, tanto relacionada ao passado que já tivemos, ao presente que estamos vivendo e quanto ao futuro que ainda nos aguarda, se assim houver oportunidade, né? Muitos pensavam que poderiam estar hoje em nosso meio como viventes e já não estão mais. Essa onda, esse mal chamado pandemia, ele foi um instrumento para mortandade de muitas vidas, lamentavelmente. E graças a Deus que Deus nos poupou disto. Não que nós estamos isentos de ter Covid ou pegar essas variantes, mas que Deus usou de sua infinita graça e misericórdia para conosco, e estamos nós aqui na presença do Senhor para continuarmos aprendendo da palavra do Senhor. Mas o nosso texto, capítulo 2, versículos 16 e 17, nos diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente o que disse Deus? Duas perguntas para nossa reflexão nesse texto bíblico. Quem fez a promessa? Ele é homem ou filho do homem para que possa mentir ou se enganar, cometer equívoco? Se eu creio naquilo que chamamos de teoria do criacionismo, então eu creio que quando Deus disse para Adão: Adão, no dia que tu comeres, certamente tu morrerás. Ele não disse, tu vai morrer depois, no dia em que tu comeres. Mas nós precisamos entender o que é a morte em si. Existem 4 conceitos que nós podemos encontrar, 3 conceitos deles relacionados a esse momento. O primeiro conceito que nós queremos trazer, que existe, que permeia, que muitos estudiosos eles transmitem, aprendi e concordo plenamente, faço parte desse grupo que crê dessa forma, que a morte, ela é um processo que ela passou a existir após a queda do homem no pecado. O homem, como eu disse no início, não foi criado para morrer, mas a morte foi uma consequência da sua desobediência. E o primeiro conceito que nós queremos trazer acerca da expressão morte é a perda da imagem e da semelhança de Deus. Vamos já explicar melhor. Deus, quando cria o homem, ele não tinha uma forma física que ele pudesse se apresentar a Adão. Deus vinha, visitava Adão, Adão ouvia a voz de Deus, mas em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia descreve que Adão, quando viu Deus, ele viu com esta ou com aquela característica, ou com este ou com aquele estereotipo, algo visível e palpável. Não, a Bíblia descreve no momento da criação, e quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, e dá para ele a ordem para que ele pudesse cultivar, lavrar, cuidar, zelar daquele jardim, ele coloca as árvores e diz: olha, Adão, de todas as árvores frutíferas, tu pode comer. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Porque no dia, queridos, eu pesquisei várias Bíblias,
e em todas elas tem esse no dia em comum. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí é preciso nós entendermos então uma das coisas. A primeira é, Adão morreu espiritualmente. E essa morte foi tão visível, a morte espiritual, que quando Adão, depois que come do fruto, os seus olhos é aberto e ele viu que estava o quê? Esse nu, queridos, não era porque Adão tinha uma roupa visível que ele usava anteriormente. Não havia maldade entre os dois. Eles não tinham a maldade de olhar um para o outro, porque eles tinham a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando existia a imagem e a semelhança de Deus, o homem não tinha maldade no coração, o homem não tinha deturpação no coração, o ser humano não tinha essa atração maligna, não a benéfica, que é bom que o homem tenha atração pela sua esposa, pela sua mulher, mas não essa atração desenfreada que o mundo tem. Adão tinha tudo isto, mas não havia maldade no seu coração. Eu tento até muitas vezes imaginar como que era, né? Eu imagino, eu procuro viajar na maionese e como que era o relacionamento de Adão e Eva, e se Deus disse para eles, olha, vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, para que vocês possam povoar a terra. E Deus tinha dito isso para eles antes do pecado. E como é que eles iriam reproduzir, pastor Gideão, se não tivesse aquilo que Deus deu de melhor para desfrutar entre um casal? E aqui eu estou dizendo, um casal com um compromisso de matrimônio, um compromisso diante de Deus. Não apenas duas pessoas que por um acaso se envolvem na vida, né? Mas eu estou falando daquelas pessoas com comprometimento diante de Deus. E como é que eles iriam então reproduzir se não houvesse o ato sexual? Para reprodução teria que ter. Só que quando nós olhamos a Bíblia, a partir daquele momento que Adão e Eva, eles comem do fruto, os olhos deles, que olhos foram esses? Era espiritual ou carnal? Eles viram que estava nu e começaram a ter vergonha, né? Passou a ter vergonha de ficar do jeito que estava diante de um do outro. Deixa eu dizer uma coisa, uma das consequências que a maioria dos psicólogos, psiquiatras cristãos dizem que o pecado produz a vergonha na vida do ser humano, independente dele ser cristão ou não. Porque o homem tem consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado, a despeito de crer ou não acreditar em Deus. É tanto que as filosofias ateístas, eles costumam ter regras de boas condutas e bom comportamento. Porque sabem que existem coisas que desagradam ao seu próximo como desagradam a si próprio. Então, quando nós olhamos, Adão e Eva olharam, viram que estava nu, se envergonharam um do outro. E é interessante que não foi o termo só se envergonhar de Deus, mas se envergonharam um do outro e fizeram cobertura para si. Primeira evidência da morte espiritual, o homem passou a ter vergonha do estado que ele estava para aquilo que ele era na presença de Deus. A morte espiritual. E essa morte espiritual, a Bíblia nos mostra que por Adão, essa morte também entrou no mundo. E aqui nós queremos fazer um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão, porque pela morte de Adão, quando ele troca a vida que ele tinha de Deus, pela morte como consequência do pecado, ele passa esse pecado e o salário dele para toda a humanidade. Aí vem o segundo Adão, que é Cristo, agora com perfeição, não com a vergonha de estar diante de Deus do modo como ele é e como ele estava aqui no mundo.
Ele pega então a nossa morte, como consequência do pecado, assume para ele, e lá na cruz ele crava essa morte, como recompensa do pecado, para nos dar vida e vida eterna. E aqui começa, queridos, aqui começa a teoria e a ideia da imortalidade do ser humano, a imortalidade da alma. Porque Cristo, quando veio, a promessa lá no jardim do Éden, da semente da serpente, já diria a respeito: ela vai te matar, ela vai esmagar a tua cabeça, tu vai lhe ferir o calcanhar, mas ela vai te matar. E uma vez te matando, vai poder dar vida, e vida e abundância para aqueles que nele crêem. Queridos, e quando nós olhamos então esse primeiro estágio do que chamamos de morte, foi a perda da imagem e semelhança de Deus. E quando nós olhamos o que a Bíblia nos chama de frutos do Espírito, ela identifica realmente atitudes do Espírito de Deus, e cremos que esses frutos do Espírito são a imagem e a semelhança que Adão e Eva perderam no jardim do Éden, como consequência do pecado, a morte espiritual. Mas por outro lado, quando nós olhamos, querido, o capítulo 2 do livro de Gênesis, capítulo 3, nós vamos deparar com uma outra realidade daquilo que seria também a morte como consequência. Adão e Eva foram colocados no jardim para lavrar. Aquele trabalho, aquele cuidado com o jardim, aquele zelo pelo que Deus colocou na mão deles para fazer, aquilo não era cansativo e não era penoso. Mas depois da queda do pecado, aí começou a vir um outro problema. Aquilo que chamamos de extinção das células, ou seja, morte precoce. E é aqui que entra aquele lado clínico que muitos médicos, muitos estudiosos dizem: nós já nascemos morrendo. As mães aqui que sabem muito bem o que é isso. Porque quando a criança nasce, 2, 3 dias depois, ela começa a soltar a pele. O que é aquilo? É as mortes das células. É uma morte lenta. A partir daí começa a morte como um envelhecimento. A velhice é uma morte lenta. É por isso que muitas vezes a gente diz: eu queria que o meu corpo acompanhasse a minha cabeça. Mas não acompanha, porque o nosso corpo ele está morrendo lentamente. Então o corpo não acompanha e não aguenta aquilo que a nossa mente, à medida que vamos conhecendo ao Senhor, procurando conhecer ao Senhor, as experiências vão se acumulando nos anos que vão passando, nas nossas experiências dia a dia, e a gente então, cansado e fadigado, diz: eu queria que o meu corpo acompanhasse as borbulhantes ideias da minha cabeça. Infelizmente, a velhice, que é uma morte celular e pode ser lenta, ela então começa a maltratar o ser humano lentamente. Então nós temos, primeiramente, a morte como perda da imagem e semelhança de Deus que o homem perdeu. Depois o homem começa a envelhecer, começa a sentir cansaço. Eva, que não era para sentir dor, porque o corpo dela não foi projetado para isto, para sentir dor. Mas como consequência do pecado, aí Deus diz assim: Eva, sinto muito, mas agora tu vai parir com dor. E as irmãs que digam a dor que tem para ter filhos, As irmãs que o digam. Quando entra em trabalho de parto, se não for a cesariana para amenizar essa dor aí, eu já vi algumas irmãs próximo de dar à luz, que tivemos que levar para o hospital, que gritavam de dor. E foram um bom momento até que a criança nasceu. Foi segunda-feira. Se não me falha a memória, segunda-feira, nós estávamos lá no Gil e, de repente, o filho do Gil, caçula, pediu para que... Segunda ou terça, pastor Geraldo? Eu estou meio confuso aqui agora. Foi terça-feira,
Foi segunda-feira. Então ele disse, olha, a minha cunhada está desde cedo no hospital gritando lá de dor e o médico não quer fazer a cesariana, ela tem um problema, ele disse o nome do problema, eu não lembro, e somente com cesariana aquela criança podia nascer. E ela pediu então para que o Guilherme entrasse em contato para pedir oração. E nós oramos ali, eu, Gil e o Guilherme junto, oramos por telefone mesmo pela moça, ela estava ao vivo com o Guilherme, e oramos por ela. O certo é que, pouco tempo depois, algumas horas depois, um médico, não sei se o mesmo outro, na troca de plantão, resolveu e fez a cesariana, acabou o problema da dor. E eu digo, é uma consequência do pecado que ainda está no mundo até hoje. A perda e a imagem da semelhança está no mundo até hoje. A morte, decomposição celular, continua até hoje. Mas, por outro lado, a gente percebe algo aqui que a Bíblia chama de extinção da forma. O que é a extinção da forma? É quando aquilo que tem uma aparência física, esse corpo físico, acaba morrendo. E nós temos 2 momentos da primeira extinção da forma. O primeiro momento foi na lei da substituição. A lei da substituição, Deus era muito fiel para cumprir com a sua palavra, e a Bíblia diz que Deus zela para cumprir aquilo que Ele promete. Ele disse para Adão, no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Aí Deus, cheio de graça, cheio de misericórdia, para com Adão e Eva, aquele ser que Ele criou para ser a sua imagem e semelhança, para desfrutar de uma comunhão eterna com Ele. Ele vê agora caído no pecado, morto espiritualmente, numa decomposição celular lenta, que é o envelhecimento. E Deus olha para ele e diz assim, Adão, eu fiz uma promessa. Aqui eu estou viajando na maionese, né? Eu imagino o diálogo de Deus com Adão. Adão, eu te fiz uma promessa. Eu disse que tu iria morrer. Sabe o que Deus fez? Na extinção da forma? Para que Adão e Eva tivessem a forma extinta naquele momento. E o plano, o propósito, o projeto de Deus de criar o homem para uma comunhão eterna com Ele, iria para o beleléu, né? Deus pega um animal. A Bíblia não diz qual animal. A gente deduz. Deus pega aquele animal e faz o quê? O que Ele fez com o animal? Quem lembra? O que Deus fez com o animal? Sacrificou o animal, porque se tirou a pele, meu amigo, tira a pele de um ser humano para ver o que vai acontecer. Tira a pele de qualquer animal ou ave, você vai ver o que vai acontecer. Deus sacrificou aquele animal, matou aquele animal, para tirar a pele e para fazer cobertura para Adão e Eva. Deus então, através da morte daquele animal, Ele cumpre com a sua promessa da extinção da forma, e ao mesmo tempo que Ele cumpre a promessa da extinção da forma, Ele estava praticamente, a gente deduz que Ele diz assim para Adão, Adão, tu não vai morrer fisicamente agora. Eu não vou cumprir minha palavra agora, porque está morrendo um inocente no teu lugar. A vida de um inocente está sendo dada na substituição da tua. E nós entendemos que isto já era algo que apontava para o que Cristo viria fazer para nos libertar da morte eterna. Então nós temos a extinção da forma dentro do jardim do Éden. Interessante, lá dentro do jardim do Éden, morte espiritual, perda da imagem da semelhança, o envelhecimento, morte das células. A partir dali Adão iria lavrar com suor do rosto, porque não tinha cansaço, agora passa a ter cansaço. E Deus então diz, Adão, eu vou sacrificar um animal, eu vou matar um animal no teu lugar. E Deus tira a vida de um animal para substituir Adão e Eva na morte que Ele havia dito,
no dia que tu pecares, certamente morrerás. Para os estudantes da Bíblia, aqueles que procuram pesquisar sobre teologia, ali começa a lei da substituição. Um inocente morrendo em lugar de um culpado. A lei da substituição. Porém, nós temos a extinção da forma de um animal. Mas quando Adão e Eva são colocados para fora do jardim do Éden, Adão e Eva, lógico, automaticamente, não foi tirado aquele prazer de um homem com uma mulher. Continuaram com a vida que eles tinham. Agora, sabendo que para chegar-se a Deus, tinha algumas regras que eles teriam que cumprir. Então Adão e Eva procriaram, aí nasce Caim, nasce Abel. E chega um momento em que os dois vão adorar o Senhor, e a Bíblia diz que Caim mata Abel. Ali aconteceu a consequência do pecado do ser humano na extinção da forma. A primeira morte com a decomposição da forma, extinção da forma. Ali entra aquilo que muitas vezes a gente vê no Antigo Testamento sendo narrado pelos antigos como Jó, como Davi, Salomão. Eles chegam a dizer, olha, o pó vai voltar para onde? Para o pó, porque do pó foi formado. Ali foi a extinção da forma. Caim mata Abel, e a Bíblia nos mostra que Caim sai fugitivo e errante para uma terra distante, mas a partir daquele momento, Adão e Eva começaram a ter a dor da separação de um ente querido. A partir daquele momento, eles viram o corpo do filho ter que ser colocado em um local. A Bíblia não diz se foi sepultado, mas a gente crê que numa caverna, possivelmente. Eles colocam ali, protegem para que o corpo não fosse estraçalhado por feras, porque a Bíblia já mostrou a maldição sobre a terra e sobre os animais também, por causa do pecado do homem. Então, possivelmente, eles procuraram guardar o corpo do filho para que pudesse se decompor. Aí entra a morte como extinção da forma. Uma dentro do jardim do Éden. Um inocente morre dentro do jardim do Éden para que o homem no jardim do Éden não morresse lá dentro como consequência do pecado. E a gente olha e diz, quanto Deus nos amou como ser humano. O quanto Deus nos ama. E eu quero dizer uma coisa, no paraíso, para onde nós vamos, após essa extinção da forma, se assim houver, ou quando formos ser transformados para subir ao encontro de Jesus, lá a morte não terá domínio. Lá a vida. No jardim do Éden não era para haver morte, mas Deus sacrificou um animal, um inocente, no lugar do pecador. Veio Cristo, morre em meu lugar, em teu lugar, assumindo estas características. Por fim, o quarto conceito de morte que nós temos na Bíblia é justamente aquela que João descreve na visão do Apocalipse, que ela é chamada de segunda morte. A primeira aconteceu lá no Éden, a perda da extinção da imagem da semelhança de Deus, né? Foi extinto disto. Aí veio Cristo, através do seu Espírito, restaura essa imagem e semelhança na vida daqueles que o aceitam como Salvador, e que Ele implanta o seu Espírito dentro de nós, para que nós tenhamos a restauração dessas características que foram perdidas por Adão e por Eva, e agora nós passamos a conquistá-la em nossa obediência, para que o Espírito de Deus manifeste essas características através da nossa vida. E eu digo, somente em comunhão com o Espírito de Deus, somente em comunhão com Cristo, essa característica, essa imagem, essa semelhança
que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden. Paulo, ele chega ao ponto de mostrar essa realidade, e ele diz acerca da perfeição, e ele está falando da perfeição que Cristo lhe deu, que Cristo veio trazer. Ele disse, não que eu já tenha alcançado ela totalmente, mas eu me empenho para alcançá-la. Mas aquilo que Deus começou como boa obra na vida de Paulo, começou na minha vida, ele vai continuar até a vinda de Cristo, para que essa perfeição, para que essa retomada, a ressurreição daquilo que foi perdido no Éden, ela possa ser reconquistada, a nossa vida, através de Cristo Jesus. E eu quero dizer, aqueles que estão em Cristo não passarão pela segunda morte, porque a segunda morte, a Bíblia descreve ela, que a quarta descrição da morte que a gente pode trazer é chamada de morte eterna, que é todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida serão lançados aonde? No lago de fogo. E a Bíblia chama de quê? Segunda morte. Então a quarta morte, a morte eterna, aquela de eternidade para eternidade, sem mais direito de um inocente morrer no lugar daquele pecador, mas o pecador viver morto eternamente distante de Deus. Então esse lançar no lago de fogo, a Bíblia chama como morte eterna, que é a quarta descrição que podemos ver desde o Antigo Testamento na Bíblia para a expressão que nós chamamos de morte. Mas enquanto isso nós olhamos a Bíblia com as descrições que a gente percebe da narrativa de alguns textos bíblicos acerca da questão da morte, e nós queremos agora aqui, basicamente, tratarmos da morte, essa extinção da forma, como aquele estágio intermediário entre a morte e estar lá no Éden, no paraíso, aguardando a ressurreição dos santos para subir ao encontro do Senhor. Quarta-feira, eu creio que todos nós entendemos muito bem que o estado intermediário, no paraíso, o ser humano tem consciência, sim. Ele sabe porque ele está naquele lugar. Ele tem consciência das consequências que ele buscou, procurou para estar usufruindo dela. Adão e Eva, quando foram colocados para fora do Jardim do Éden, é interessante como a Bíblia narra a descrição por que eles foram colocados para fora do Jardim do Éden. Em nenhum momento Deus pega Adão e Eva e faz de Adão e Eva um robô, ou faz alguém com uma amnésia crônica para não saber o deleite e o gozo que ele tinha lá no Jardim do Éden. Não encontramos isso na Bíblia. Pelo contrário, queridos, eu começo a imaginar quando Adão e Eva, depois que Caim mata Abel, e Caim sai perambulando fugitivo, tanto da presença dos pais, quanto da presença de Deus, ele com medo de também ser morto. Queridos, vamos e venhamos. Adão já estava fora do Jardim do Éden. Adão já tinha perdido a imagem e semelhança. O que custaria ele pegar aquele que matou um dos seus filhos, também acabar com ele? Vamos ser realistas. É o ser humano. É o ser humano caído da graça de Deus. E quantas histórias a gente escuta de pais que mataram filhos por causa de outros filhos? Hã? Acho que o pastor Gideon Júnior aí, com a experiência na área jurídica, já deve ter escutado algumas histórias, ou visto algumas histórias relacionadas, né? Pais que matam filhos e acham que estão matando para fazer justiça de alguma coisa. Então a Bíblia mostra que Caim saiu perambulando com medo. Adão e Eva continuaram a vida normal, tiveram filhos e filhas. Passa-se o longo do tempo, Caim, sentindo-se solitário, não tinha com quem ele ter uma companheira. Ele lembra de onde? Da casa do pai. Ele vai em busca da casa do pai. E lá, quando chega, ele encontra irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas. Não me pergunte se irmã, se sobrinha. O certo é que Caim, ele olha e acha uma mulher ali que
agradou o coração dele. Ele pega aquela mulher e o que é interessante, ele não quis ficar com ela, perto dos pais. Ele preferiu levá-la para a terra distante, aonde ele estava. Ali Caim aprendeu os seus conceitos, ele aprendeu a analisar algumas coisas e, consequentemente, ele passa para aquela mulher toda aquela visão de vida que ele possuía, passou para ela. E os filhos de Adão, que permaneceram na casa, no convívio de Adão, por outro lado, eles foram instruídos por Adão, da maneira como se relacionar com Deus, como se voltar para Deus, a necessidade de sacrifícios para poder se aproximar de Deus, a necessidade de sangue inocente ser derramado para poder o homem então chegar diante de Deus, um Deus santo, que com ele não existe mãozinha na cabeça do pecador. Ele é justo e justo juiz. Queridos, então, a gente percebe ali que Caim forma um povo, e esse povo lá na frente é chamado de caimita. E a gente percebe essa diferença quando no dilúvio, Noé entra na arca, seus filhos aprenderam com Noé aquela tradição que vinha de Adão e Eva. Mas os filhos de Adão teve filho que casou com mulher caimita. Que conceitos essa mulher tinha? Aquilo que aprendeu desde Caim. Então eles trazem para dentro do povo aquilo que foi o remanescente depois do dilúvio. Então uma mistura dos conceitos de Adão e Eva e os conceitos de Caim. Ali começou uma mistura de crenças relacionado ao Deus de Israel e ao povo que Deus prometeu fazer. Lá na frente, um povo que ele queria como seu povo. Então nós temos uma mistura de crenças, nós temos uma mistura de ideias, não apenas crenças, mas ideias, e dentre essas ideias, existe aquilo que nós chamamos de uma filosofia espírita. Uma filosofia caimita. Os estudiosos, os pesquisadores, eles mostram que isto vem da descendência de Caim. Sabe aquela ideia de que qualquer coisa pode ser pai, mãe, pode ser tio, tia, pode ser o avô ou a avó. Qualquer animal que está pela tua frente não mata porque pode ser um parente teu reencarnado. Isso já vem de muito tempo, não é só de agora, não. Isso já vem de muito tempo, queridos. Apenas as ideias foram se aperfeiçoando. A ideia foi se melhorando para se convencer aqueles que não conhecem a verdade. E eu gosto de, nessa hora, dizer, a mentira só dura enquanto a verdade não chega. E aí nós temos, querido, esses conceitos, e eles vão se propagando. Porém, quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos nos deparar com algo bem interessante. Lógico, sem dúvida nenhuma, vamos avançar na história para que a gente possa chegar àquilo que nós queremos compartilhar com os irmãos. Abra a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Os homens, conhecendo o relacionamento com Deus, aprendem a desenvolver comunhão com Deus, passam a conhecer esse Deus que é espírito, mas que se dava a conhecer naquilo que ele podia se manifestar ao ser humano, principalmente através da voz, para se identificar com o homem na linguagem do homem. Aí então nós temos aqui, no livro de Êxodo, algo bem interessante,
capítulo 3, versículo 6, aonde nos diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Queridos, o conceito que nós podemos ver acerca de quem é Deus com relação aos mortos, ele mostra algo nesse texto que nos chama a atenção quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Professores de língua portuguesa e professoras de língua portuguesa, essa expressão eu sou, passada, presente ou futura? Quando Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, ele morreu, mas eu sou Deus dele ainda. Eu sou o Deus de Isaque, Isaque morreu, mas eu sou Deus dele. Eu sou o Deus de Jacó, Jacó morreu, mas eu sou o Deus dele. Ele não disse, eu fui, eu sou. Eu gosto muito de dizer que o verbo ser e estar, na língua portuguesa, como alguns outros idiomas, ele, para a primeira pessoa, quando ele diz, eu sou, é a mesma ideia de eu estou. Eu sou ou eu estou. Não é isso, professores de português? É ou não é isso? Eu sou ou eu estou, o verbo ser. Eu sou ou eu estou. E Deus disse para Moisés, eu sou e continuo sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E podemos ver, domingo o pastor Gideão na escola dominical, ele nos mostrou essa realidade quando ele trouxe a lembrança, né, para nós que estávamos presentes e os que estavam na live. Puderam ouvir o que foi mostrado sobre a transfiguração. Estava quem ali no monte da transfiguração? Quem é que estava lá? Moisés e Elias. Mostrou para eles. Os discípulos de repente param, olha, os olhos espirituais deles são abertos, uma visão, pelo menos a gente crê que foi, e de repente eles estavam vendo Moisés, estavam vendo Elias. Não conviveram com Moisés, não conviveram com Elias. Eles tinham a descrição de quem era Moisés através daquilo que era passado de geração para geração. Mas de repente Pedro, e olha que Pedro naquela impulsividade dele, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de repente ele diz, Senhor, bom estarmos aqui. Mas façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aí cai aquela famosa pergunta, será se Pedro não conseguiu entender naquele momento que Adão, todos aqueles homens de Deus da antiguidade, aí chega Moisés, chega Elias, temos Abraão, Isaque, Jacó, e de repente ele diz, Deus não é apenas Deus de vivos, mas os que morreram nele, ele também continua sendo Deus deles. Ah? Podemos ou não podemos imaginar, queridos? Se Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, por uma revelação, e agora ele diz, fazermos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e para Elias. Quem disse para eles que aqueles 2 eram Moisés e Elias? Se não tinha nenhuma representação física de como era Moisés e Elias. Não havia uma estatueta de Moisés nem de Elias, até porque Deus havia proibido ao povo de Israel fazer imagem e semelhança. Fazer imagem e semelhança daquilo que está no céu, daquilo que está na terra, para não cultuar. E quando nós olhamos as Escrituras, a Bíblia diz que Deus escondeu
o corpo de Moisés. Por que será? Por que Deus escondeu o corpo de Moisés para que o povo não encontrasse, principalmente Satanás? O que poderia acontecer com o corpo de Moisés? Possivelmente seria idolatrado, queridos. Então, o que nós podemos ver que a Bíblia nos mostra estágios de pessoas que estavam mortas e que essas pessoas são trazidas à memória pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, como pessoas que não eram, mas são ainda parte daqueles que cultuam ao Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Eu não creio como alguns creem. Inclusive, existe um grupo aí que gosta de trazer confusão à cabeça do povo. Bem aqui pertinho. Os testemunhas de Jeová. Eles costumam dizer que o ser humano morre, acabou-se tudo. Queridos, essa doutrina já vem de muito tempo. E está até os nossos dias em nosso meio. Estão aí querendo trazer confusão. Não, o homem morre e acaba-se tudo aqui. Deus não criou o homem para viver na morte. Deus criou o homem para viver eternamente. A morte é uma consequência do pecado. Mas a consequência da obediência para com Cristo, ela é vida e vida eterna, e não morte. Queremos ter vida? Então aprendamos a conhecer e obedecer os ensinamentos de Cristo, que quando nós partirmos desta vida para a eternidade, nós sabemos que para onde nós vamos, nós teremos consciência sim, porque nós estamos ali. A nossa obediência a Deus, a nossa obediência à sua palavra, o amor que tínhamos para com Ele e o amor que Ele tem para conosco, principalmente por meio de Jesus. Queridos, exatamente, da mesma maneira como Ele foi Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus que era Deus para Adão e Eva no jardim do Éden, esse mesmo Deus continua como o nosso Deus. Ele é. É interessante, né? Como quando Moisés foi para falar com Faraó, mandado por Deus, e ele disse assim: mas se Faraó me perguntar, quem te enviou para falar comigo? O que eu vou dizer para Faraó? E Deus disse para ele: diz, o eu sou me enviou. Depois a gente encontra Jesus dizendo: eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Moisés, eu sou o que sou. E Jesus chega e diz assim: antes de Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Ser, estar, Ele é Deus em todos os tempos. Se Ele é nosso Deus hoje, continua sendo nosso Deus, depois que morremos, o nosso espírito voltar com Ele, você não há grande evidência dele, é só uma pergunta. Você acredita que no estágio intermediário, por Ele continuar a ser nosso Deus, somente os anjos é que glorificam? Será que a gente já não tem a vida de glorificação, de exaltação, pensamento seu? O que você acha? Olha, queridos, o pastor Gideon Júnior está me perguntando acerca do estado intermediário da morte para aqueles que morreram na esperança da redenção em Cristo, se eles estão mortos, se eles estão louvando, glorificando a Deus, ou somente os anjos. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, ela nos traz, por isso eu fiz essa questão de trazer as 4 ideias acerca da morte.
E quando a Bíblia fala que na sepultura os mortos não te louvarão, queridos, não é o nosso corpo físico que louva a Deus, embora ele seja um instrumento para expressar a adoração do nosso espírito e da nossa alma. Ele é apenas um instrumento que vai servir para glorificarmos a Deus ou não glorificarmos a Deus. O corpo é um instrumento, mas ele volta ao pó como do pó. Lá na sepultura, essa matéria física não vai louvar a Deus. Mas o homem, quando foi criado, Deus fez o quê? Pega o pó, faz aquele boneco, nós cremos na teoria criacionista, e ele olha para o boneco estava inerte. Né? Ele não tinha, aquele boneco não tinha vida. Deus então pega e olha para aquele boneco e dá uma soprada e diz, é alma vivente. Quando foi que ele passou a ser alma vivente? Foi quando ele foi feito boneco ou depois que recebeu o sopro? A alma, ela é vivente. Ela não é mortal, ela é vivente. O corpo é mortal. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que assim como antes de conhecermos a Cristo e aceitarmos a Cristo como Salvador, nós apresentávamos os nossos corpos para o pecado e como consequência a morte também estava aí. Para cumprir isso em nosso corpo, Paulo escreve aos Coríntios, fala acerca de entregar o corpo de um homem que estava num pecado tão horrendo, e ele diz assim, para que o corpo seja destruído, para que o espírito possa ser salvo no dia do Senhor. Queridos, então, quando nós olhamos para esse estado intermediário, o que vai para o paraíso não é o nosso corpo físico. O que vai para o paraíso, o espírito volta a Deus, a nossa alma, aquilo que foi soprado, esse espírito de vida na nossa vida, para nosso ser, esse espírito de vida não morre, pode estar no paraíso, vai estar glorificando a Deus, vai ter lembrança das boas coisas, vai glorificar a Deus por estar ali. Mas aqueles que vão estar no Hades, que é aquele local de começo já de um sofrimento que Jesus disse, lá só há pranto, choro, ranger de dente. Como é que alguém vai chorar se não lembrar do que causa dor para o choro? Não sei se fui claro, pastor Gideão. Eu tenho plena convicção, baseada em algumas passagens bíblicas, que a gente sai montando quebra-cabeça dentro de uma contextualização do assunto, que nós não vamos ficar feito robô que foi desligado, foi colocado lá num depósito de alma, aguardando a ressurreição de Cristo. Não. Nós vamos ser levados para um lugar aonde nós poderemos, com uma vida diferente daqueles que não crerem em Cristo, que não aceitaram a Cristo, que estão chorando já o começo das dores da eternidade, nós vamos estar começando aquele louvor, formando um coral lá no paraíso, glorificando a Deus, aguardando o momento da volta de Cristo para buscar a igreja. E ali vamos estar com Cristo, glorificando, exaltando, mais e mais diante dele, sabendo quem ele é e como ele é, nós seremos semelhantes a ele. Eu creio que o tempo esgotou. Não. Você vai continuar na próxima quarta, óbvio. Não vai correr, não. Calma, peraí. Irmãos, ó que interessante. A gente, quando fala algumas coisas, alguns irmãos ficam um pouco assustados e tal, mas presta atenção, escute. O estado intermediário, Deus que é teu Deus aqui, continua sendo o teu Deus lá no paraíso. Lá no paraíso. E o que é interessante é que, como falei domingo, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, de Abraão, Isaac e Jacó. Escute, um dia um testemunho de Jeová, discutindo comigo, disse assim, mas espera aí, como é que a gente vai louvar se a gente depende do corpo para louvar? Espírito não louva, nem dignifica, nem engrandece. Aí mostrei para ele aquele texto bíblico
que espírito não glorifica e tal. Aí mostrei para ele o texto bíblico, em que diz que o Espírito Santo glorifica Cristo, Cristo glorifica o Pai, e o Pai glorifica o Espírito. Um glorifica o outro. Tudo bem que dos três, só um tem corpo lá, que é Cristo. Os outros dois são só Espírito. E um glorifica o outro. Meu Pai me glorificará, me exaltará, e etc, etc, etc. Irmãos, devolve-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Isso. Gente, o estado intermediário não é brincadeira, não. Ele é muita coisa. E ele é interessantíssimo, né? Tá bom? Meu amado pastor, não vamos correr, não. Eu sei que você deve estar, de tudo que preparou, deve ter andado talvez 1/4, no máximo 2/4. A gente faz assim. Tentei sintetizar o máximo que pude para o tempo do estudo de hoje. Mas tem ainda muita coisa, ainda não tem? Tem coisas a mais. Isso. Então nós vamos fazer o seguinte, para não perder conteúdo, porque já são 9h10. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos interromper agora, deixar o povo pensando em tudo que foi dito, e quarta-feira que vem você conclui. Não vamos correr, não. Jesus não voltou ainda, não é verdade? Então dá para comer a palavra dele bem mastigada. Os irmãos que por um acaso estão assim, eita, mas vocês estão falando disso e tudo. Não, a gente começou. É parte da escola dominical. Entre uma lição e outra, nós trabalhamos sobre o que acontece entre a morte e a ressurreição. E eu trabalhei no Novo Testamento. O pastor está trabalhando no Velho Testamento. E quarta-feira que vem, a gente conclui. Não corra, não. Vamos devagarzinho. Você chegou nesse texto, ainda tem mais 5 textos interessantes que eu sei que você vai passar. Ainda temos umas afirmativas de Deus na prática, né? Sim. Demonstração da prática do que estado intermediário e a ressurreição do corpo. Deuteronômio, Isaías, Ezequiel. Temos muitos textos bíblicos. Não vamos correr, não. Nós não vamos correr, não. Pode fazer oração para a gente depois recolher as ofertas. Mas até aqui já foi maravilhoso. Quarta-feira a gente continua. Não, vamos devagarzinho. Não, irmãos, não está gostoso? Para que correr? Queridos, como é gostoso alguns cultos de louvores, quando realmente o Espírito de Deus se move. Não é que ele não esteja presente em todos os cultos, mas quando ele se move na nossa adoração, não é? Como é gostoso. Agora, se aqui nessa terra, que tudo é temporário, é passageiro, é gostoso, a gente sai daqui com um renovo tão grande, imagine quando nós estivermos na glória, onde não vai haver interrupção desse ápice, né? Desse gozo eterno de glorificarmos, de exaltarmos o nome do nosso Deus. Vamos curvar as cabeças. Pai querido, glorificamos e bendizemos ao teu santo nome, pela tua palavra, e principalmente por podermos entender essas 4 facetas da expressão que muitas vezes nós chamamos mortes. Deixamos textos originais para facilitarmos compreensão, não complicarmos, mas a tua palavra nos mostra, Senhor, que não éramos para sofrer cansaço e envelhecimento, mas sabemos que isso é uma consequência do pecado. E essa consequência Adão carregou consigo a partir do momento que foi lançado para fora do jardim do Éden. Nós sabemos que a morte, Senhor, física, como extinção de forma, ela passou a existir na vida do ser humano. E a primeira evidência nós encontramos através de Abel, quando foi morto por seu irmão. Aquilo que muitas vezes, com um termo técnico, é chamado de fratricídio. E nós glorificamos ao teu nome em podermos entender que o Senhor não nos criou para a morte,
Mas o Senhor em Cristo nos criou, nos gerou de novo para uma vida eterna. E nós sabemos, ó Senhor, que só Tu podes fazer isso, nos fazer morrer em Cristo, mas ressuscitar nele para vivermos eternamente em comunhão e em Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito que em nós habita. Obrigado pelo Teu Espírito que nos instrui e nos faz caminhar em harmonia com a Tua palavra. E nós Te glorificamos, pedimos a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos aqui presentes e sobre a vida daqueles que estão nos assistindo na live. Que o Teu Espírito Santo possa despertar no coração deles, que ainda não tem sido despertado, para buscar em Cristo a vida eterna, e que nem Senhor, a morte, nem Hades tem domínio e tem poder. Mas se passarmos desta vida para a eternidade, sem a volta de Cristo consumada, nós seremos colocados no paraíso. E o próprio Cristo nos ensinou que ali há gozo, não há pranto, não há ranger de dente. É o começo, Senhor. É as premissas da alegria eterna que nós teremos. Te louvamos por isto. Em nome de Jesus. Amém.